A noite em Milão é uma tela vazia, onde cada sombra sussurra os fantasmas das escolhas passadas. Um homem caminha, não em direção a uma cidade, mas em direção ao vazio de sua própria alma. Agostinho de Hipona, um gigante da retórica, se afasta da razão e se aproxima do abismo. Seu coração está dividido. Sua mente, acostumada a desvendar as complexidades do mundo, não consegue mais entender a si mesma. O peso de todas as perguntas que a razão não conseguiu responder o sufoca. Ele carrega consigo as cicatrizes das paixões desenfreadas que o consumiram durante os anos, e ainda assim, o vazio se torna cada vez mais profundo. Ele, que sabia falar sobre todas as coisas, não conseguia encontrar a paz dentro de seu próprio ser. A vida que ele construiu para si, fundamentada em conhecimento e prazer, não o satisfazia. Cada teoria estudada, cada prazer momentâneo, cada reconhecimento público parecia apenas escavar mais fundo o buraco da dúvida existencial. Era como um pássaro que sonha com o céu, mas tem medo de abrir as asas. E é nesse momento de angústia que Agostinho se pergunta, amargurado: por que sinto esse vazio, se tenho tudo o que o mundo valoriza? Por que o conhecimento, a fama e o prazer não me satisfazem? A verdade, porém, é que ele procurava o infinito nas coisas finitas, e o infinito só poderia ser encontrado em Deus. Mas naquele tempo, ele ainda não sabia disso. Sua alma, sedenta de algo maior, gritava por respostas, mas ele preferia calar a voz interior que o chamava. Desde jovem, Agostinho era um homem de uma inteligência impressionante, um filósofo nato, admirado por sua eloquência e raciocínio afiado. Nascido em Tagaste, no norte da África, em 354 d.C., ele herdou de sua mãe, Santa Mônica, uma sensibilidade espiritual, mas também herdou do pai, Patrício, o ardor humano e o desejo de se afirmar no mundo. Mergulhou nos estudos de filosofia e retórica, tornando-se um dos maiores oradores de seu tempo. Mas junto com o sucesso intelectual, veio também a tentação. O orgulho, o desejo e a vaidade começaram a dominar seu coração. Ele dizia amar a sabedoria, mas na realidade, amava os aplausos que ela lhe proporcionava. Buscava a verdade, mas o que realmente desejava era o prazer momentâneo. Ele se via afastado de Deus, tentando preencher o vazio de sua alma com prazeres efêmeros e com teorias que apenas o faziam se afastar mais de sua verdadeira essência. Nas Confissões, Agostinho escreve: fiz de mim mesmo uma grande miséria, e quanto mais me afastava de ti, mais me tornava para mim mesmo um enigma. Essa confissão dolorosa revela a distância crescente entre seu intelecto brilhante e o vazio emocional que ele experimentava. Ele teve um filho fora do casamento, e embora o amasse profundamente, não conseguia abandonar o estilo de vida desregrado que o aprisionava. Em sua busca incessante por respostas, tentou encontrar consolo nas doutrinas dos maniqueus, mas, mais uma vez, não encontrou a paz. Seu intelecto sempre insatisfeito o tornava inquieto. A cada filosofia nova, surgia uma dúvida mais profunda. A cada prazer satisfeito, um novo vazio. Sua alma gritava por Deus, mas ele ainda se recusava a ouvir. Enquanto isso, em silêncio e perseverança, sua mãe Santa Mônica orava incansavelmente por ele. Suas lágrimas, regando o chão com a intercessão de uma fé inabalável, começaram a suavemente amolecer o coração endurecido de Agostinho sem que ele percebesse. A graça de Deus, paciente e persistente, não chega com gritos, mas com suaves sussurros. Ela não força, ela convida. E foi assim que, aos poucos, a graça começou a cercar Agostinho. Ele passava a frequentar as pregações de Santo Ambrósio, o bispo de Milão, inicialmente por curiosidade intelectual, desejando apenas admirar a habilidade oratória do pregador. Mas as palavras de Ambrósio não eram apenas belas. Elas possuíam uma força inusitada, uma vida que tocava a alma de Agostinho. Pela primeira vez,
Ele não ouvia palavras direcionadas apenas à sua mente. Ele ouvia palavras que penetravam em seu coração. Mas sua luta interna intensificava-se. De um lado, ele sentia um desejo profundo de se entregar a Deus, mas, do outro, havia o medo de abandonar os prazeres que o mantinham preso. Ele mesmo escreveu: amava a felicidade, mas temia encontrá-la em ti. A conversão de Agostinho não seria um evento mágico, mas sim um campo de batalha, onde o orgulho seria quebrado e o coração seria reconstruído. Agostinho começou a perceber que a razão sozinha não poderia guiá-lo à verdade plena. Ele precisaria dar um salto, não um salto da lógica, mas um salto de fé. Certa noite, enquanto refletia sobre a vida dos santos, homens que haviam renunciado ao mundo e encontrado a paz, Agostinho se viu tomado por uma agitação interna. Suas lágrimas começaram a escorrer sem controle, e, em um momento de grande angústia, ele sentiu uma voz interior lhe dizendo: até quando viverás dividido, Agostinho? Até quando resistirás à minha graça? Esse foi o momento que iniciou o milagre da conversão. Agostinho saiu para o jardim, onde, sozinho e desesperado, se sentiu esmagado pelo peso dos próprios pecados e pela impossibilidade de mudá-los por conta própria. Caindo de joelhos, ele chorou, clamando por forças. E então, ouviu uma voz infantil cantarolando de uma casa próxima: Tole, lege, tole, lege. Toma e lê, toma e lê. Atordoado, ele se aproximou das Escrituras, pegou o livro e abriu-o ao acaso. O versículo que encontrou foi como uma lâmina de luz cortando a escuridão de sua alma. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não procureis satisfazer os desejos da carne. Romanos 13:14. Nesse instante, tudo mudou. A luz entrou, o orgulho caiu. O homem velho morreu e o homem novo nasceu. Agostinho sentiu a presença viva de Deus dentro de si. A graça que antes ele resistia agora o envolvia por completo. Ele escreveu mais tarde: dissipaste, Senhor, as minhas trevas, e encheste o meu coração com a luz da tua paz. A partir desse momento, sua vida nunca mais seria a mesma. Santo Agostinho renunciou à sua carreira pública, aos prazeres e ao prestígio que antes o atraíam. Ele se batizou na Páscoa de 387, pelas mãos de Santo Ambrósio, tendo ao lado a presença de sua mãe, Santa Mônica, que chorava de alegria. Mas logo após, ela partiu deste mundo dizendo a Agostinho: nada mais me prende à terra. Já vi a graça de Deus se cumprir na tua vida. Essas palavras selaram o ciclo de fé e amor que moldou a conversão de um dos maiores santos da história. Agostinho não se tornou santo por fugir das tentações, mas por permitir que a graça o transformasse no meio delas. Ele compreendeu que o verdadeiro milagre não está em nunca cair, mas em permitir que Deus nos levante, mesmo após a queda. Ao se tornar bispo de Hipona, Agostinho escreveu algumas das obras mais poderosas da teologia cristã: As Confissões, A Cidade de Deus, Sobre a Trindade, entre outras. Mas sua maior obra foi sua própria vida, um testemunho da misericórdia divina. Ele passou a ensinar que a graça é um dom gratuito, que não depende do mérito humano. Ela é o amor de Deus, que desce até o abismo da alma para resgatá-la do desespero e conduzi-la à luz. Ele escreveu: se não fosse a tua graça, Senhor, eu nada poderia. E em outra passagem: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei, e eis que estavas dentro de mim, e eu lá fora te procurava. Essas palavras ecoam como um hino de todas as almas que buscam Deus. Porque, em verdade, cada conversão é um reencontro com o que sempre esteve dentro de nós, a presença silenciosa do Criador. Quantos de nós vivemos como Agostinho, buscando sentido em mil caminhos, tentando preencher a alma com o que o mundo oferece, sem perceber que só Deus pode saciar o coração humano? Vivemos cercados de ruídos, distrações, promessas vazias. Mas no fundo, há sempre uma voz que nos chama:
Vem. Deixa tudo e vem. A graça de Deus é paciente, mas também é insistente. Ela bate na porta, espera, e quando finalmente abrimos, transforma tudo. Agostinho resistiu por anos. Mas quando se rendeu, descobriu que Deus nunca o abandonara. A graça o seguia desde o nascimento, nas lágrimas da mãe, nas pregações de Ambrósio, nas dores, nas dúvidas, até no pecado. Porque a graça não se afasta do pecador, ela o persegue com amor. E o mesmo Deus que transformou Agostinho pode transformar você. Não importa quantos erros tenha cometido, nem quão distante você se sinta. A graça de Deus é infinita, e quando toca um coração, tudo se faz novo. A conversão de Santo Agostinho é mais do que uma história antiga. É um lembrete vivo de que ninguém está perdido para Deus. A graça não é um prêmio para os bons, é um remédio para os doentes. Não é o reconhecimento dos perfeitos, é o resgate dos feridos. Agostinho foi ferido, e por isso compreendeu a misericórdia. Foi orgulhoso, e por isso entendeu o valor da humildade. Foi pecador, e por isso tornou-se mestre do arrependimento. E assim, sua vida se tornou um espelho para cada um de nós. Porque a conversão não termina num instante. Ela é um caminho que dura a vida inteira. E nesse caminho, Deus caminha conosco, corrigindo, curando, amando, até que nossa alma possa dizer, como Agostinho: inquieto está o meu coração, enquanto não repousar em ti, Senhor. Imagine por um momento o jovem Agostinho ajoelhado no chão, chorando em silêncio. As sombras da noite envolvem o jardim, mas dentro dele nasce uma nova luz. Ele ergue os olhos ao céu e sussurra: Senhor, tu me chamaste, e eu resisti por tanto tempo. Mas agora, toma o que é teu. E naquele instante, o milagre acontece. Não um milagre que muda o mundo ao redor, mas um milagre que transforma o coração. Essa é a verdadeira graça divina, a força que converte a escuridão em luz, a dor em esperança e o homem em santo. E essa graça, Selmo, ainda hoje chama por mim, por você, por todos os corações inquietos que buscam a verdade. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança. Inscreva-se no canal Mente e Espírito, ative o sino e caminhe conosco nesse caminho de fé. Porque a conversão de Santo Agostinho não é apenas uma história do passado. É o lembrete eterno de que a graça de Deus pode mudar qualquer destino.